A história que a gente vai contar aqui é uma coisa bem interessante e que nós ficamos sabendo assim por acaso. Foi lá pelos anos de 2018, 2019, foi mais ou menos aí que a gente começou a observar algumas coisas, alguns fatos em relação a madeiras apreendidas irregularmente, fundamentadas no artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais, da 9.605/98. A gente começou a observar e começou a pensar e a se questionar o que acontecia com essas madeiras no pós-apreensão, né? Onde, na maior parte dos casos, a madeira era efetivamente quem estava cometendo o crime perdia. Mas e essa madeira? Essa madeira a gente via pelas nossas viagens pelo Brasil e tudo, a gente via que muita madeira estava lá nos pátios estragando, perdendo a cor, estava há anos, então a coisa é muito morosa, né? E a gente falou, poxa vida, e se essa madeira, nós não temos como fazer essa madeira voltar a ser árvore, mas espera aí, a gente pode fazer com que essa madeira, de alguma outra forma, volte para o meio ambiente, para o ambiente. Aí começamos a namorar umas ideias aí, a conversar, conversei com um desembargador que é amigo meu, fui conversando com um, com o outro, e aí um belo dia, a gente ficou sabendo de uma ocorrência, de uma apreensão de madeira que tinha acontecido na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, e era uma carreta, um bitrem, que é o cavalo, né? Mais as duas carretas, com 72 metros cúbicos de madeira. Depois do fato, a gente começou a acompanhar em fase de inquérito e depois o processo, né? Na verdade, essa apreensão aconteceu, salvo engano, no município de Vargem, que é próximo a Atibaia, ali na rodovia Fernão Dias. E o processo correu todo pelo Fórum de Bragança Paulista. Então a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o cavalo, os 2 reboques e o produto do crime, que foram os 72 metros cúbicos de madeira. E aí a própria PRF solicitou a presença do IBAMA para o IBAMA fazer os procedimentos administrativos. Entregou o caminhão para o IBAMA, né, com o produto do crime. O IBAMA realizou o auto de infração, né, o proprietário, apreendeu os veículos, o cavalo e os 2 reboques, e apreendeu a madeira, que era o produto do crime. E o que o IBAMA fez depois? Há inclusive um relato do próprio boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, que o IBAMA, após aplicar o auto de infração, ele entregou para o motorista os veículos, que é o cavalo e os 2 reboques, e a madeira, que é o produto do crime, depositou para ele. Embora você tenha no processo o termo de apreensão dos veículos feitos pelo IBAMA e da madeira, você não tem o depósito constando pelo menos a cópia do depósito do IBAMA. Pode ser que tenha, não foi anexado ali por algum motivo, não sei, mas você tem a devolução, o depósito para o motorista dos 2 reboques e da madeira, e não tem o depósito do caminhão, não aparece, pelo menos nós não encontramos, né? Nós não encontramos o depósito do cavalo. Aí alguém poderia perguntar, vai ver que entregaram os 2 reboques e o motorista foi puxando. Claro que não. É bastante estranho você entregar o produto do crime para quem cometeu esse crime.
mesmo que seja em depósito. Mas o mais estranho vocês vão saber nas nossas próximas falas aqui. Nesse vídeo ainda. A gente começou a acompanhar depois que entrou em fase de processo, já lá na frente, para ver o que tinha acontecido. E como o motorista, ele, embora fosse de Santa Catarina, ele morava em uma cidade do Amazonas. E ele estava sendo ouvido durante a fase de inquérito e depois que o próprio MP e o Poder Judiciário faziam solicitações, e ele era ouvido por carta precatória. E isso demora, era numa cidade bem do interior do Amazonas. Bom, resumo da ópera, digamos assim, quase já chegando no final do processo, em nenhum momento, pelo menos que a gente tenha visto, dentro do processo que tem 337 páginas, em nenhum momento, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário e nem o delegado que estava na fase do inquérito perguntaram o nome dele é Nelson, só não vou falar o sobrenome, não perguntaram para o Nelson aonde estava a madeira. E quando foi lá na frente, já tinha se passado acho que 2 anos do fato, 2 anos e meio, o Ministério Público fez uma proposta de transação penal, claro, com base na Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais, porque é onde se enquadra o artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais, fez uma proposta para o Nelson se ele poderia pagar o valor de um salário mínimo, e poderia ser dividido até em 6 vezes. E não perguntaram da madeira. Ninguém sabe o que aconteceu com a madeira. Aí ele aceitou e acabou pagando em 2 vezes. Olha só, 2 vezes. E pagou 2 parcelas, salvo engano, eu vou mostrar para vocês, de R$606 aí. E todos viveram felizes para sempre. Não se soube mais, pelo menos a gente não soube o que aconteceu com a madeira, né? Então, gente, isso é uma coisa muito séria do ponto de vista da destinação do produto apreendido, o que aconteceu com isso, a falta de rastreabilidade desse material, se foi vendido, se foi destruído, se foi roubado, se jogou no rio. Não se sabe o que aconteceu com essa madeira, pelo menos nós não sabemos. E muito preocupante também na fase tanto do inquérito como depois do processo, ninguém perguntar sobre essa madeira. Fica aí essa dúvida, e é bem triste isso, é bem triste. Compartilhem esse vídeo se vocês gostarem, curtam esse vídeo se vocês gostarem, e aguardem que vem mais vídeos por aí, tá bom? Um grande abraço a todos.